E aí, hoje a gente vai explorar um método, olha, clássico, para encontrar ações que talvez estejam meio esquecidas na nossa bolsa, a B3. Vamos dar uma olhada em como os princípios de um dos maiores investidores da história podem sim ser aplicados por aqui hoje em dia. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, não é mesmo? Com o mercado subindo e descendo o tempo todo, saber o que é uma oportunidade de verdade e o que é uma armadilha é o grande X da questão. E a resposta, quem diria, pode estar numa filosofia que já tem quase um século. Beleza, então vamos entender isso. A ideia por trás do value investing ou investimento em valor é, na verdade, bem simples. É sobre comprar empresas ótimas por um preço justo ou empresas boas por um preço que seja uma verdadeira pechincha. Pensa que é como ir ao shopping e procurar aquela peça de marca, de alta qualidade, lá na arara de liquidação. E para ajudar a gente nessa compra, a gente vai usar as ferramentas de ninguém menos que Benjamin Graham, o pai do value investing. Ele criou um jeito sistemático, um método para a gente conseguir identificar essas barganhas no mercado. Agora, atenção aqui, porque a gente chegou no conceito talvez mais importante do Graham, a famosa margem de segurança. A lógica é genial de tão simples. Se alguma coisa vale, digamos, R$ 1, e alguém consegue comprar por 80 centavos, já existe aí um colchão de proteção. Mesmo que a análise não esteja 100% certa e o ativo caia um pouquinho, a chance de perder dinheiro diminui e muito. E como se calcula esse valor? Bom, o Graham deixou uma formulinha para gente. Ela se baseia em duas coisas principais: o LPA, que é o lucro por ação, e o VPA, que é o valor patrimonial por ação. A fórmula basicamente mistura esses dois números para tentar estimar um preço justo teórico, sabe? É uma ferramenta matemática para ajudar a enxergar onde está essa margem de segurança. Certo, teoria entendida. Mas e na prática? Onde a gente pode achar essas oportunidades aqui na Bolsa Brasileira hoje, seguindo esses critérios? Vamos dar uma olhada em três setores bem diferentes. Historicamente, o setor financeiro aqui no Brasil sempre foi um terreno fértil para essa estratégia do Graham. A gente tem bancos muito lucrativos que, por uma razão ou outra, muitas vezes são negociados com um belo de um desconto. O Banco do Brasil é um exemplo perfeito. Quando a gente vê uma ação negociando com um P sobre V, P abaixo de 0,80, isso significa, na prática, que se está comprando os ativos do banco com 20% de desconto. E, de quebra, ainda se recebe dividendos bem robustos enquanto se espera o mercado reconhecer esse valor. Agora vamos para um setor mais defensivo. Empresas de utilidades públicas, como saneamento e energia, elas têm receitas mais previsíveis. E isso é música para os ouvidos de um investidor de valor, principalmente em momentos de maior incerteza na economia. A Sanepar, empresa de saneamento do Paraná, é um caso fascinante. Os indicadores dela são tão baixos que parece que o mercado já está colocando na conta um desastre. E é justamente isso que cria uma margem de segurança enorme para quem acredita na continuidade de um serviço que é, afinal de contas, essencial. O nosso terceiro setor é o de indústrias e commodities. E aqui, o próprio Graham já alertava. É preciso ter cuidado com empresas cíclicas. Os lucros delas variam bastante, mas é justamente na baixa do ciclo que podem aparecer os maiores descontos. E aí a gente chega na Petrobras. Olhando puramente os números, os múltiplos que o Graham usava, ela é imbatível. O preço é tão baixo porque o mercado inteiro coloca na conta o risco de interferência política. Então, a grande pergunta é: esse desconto é grande o suficiente para compensar o risco? Para Graham, essa seria a exata definição de margem de segurança. Olhando esse resumo, os perfis ficam bem claros, né? Na primeira linha, Banco do Brasil, risco médio, com o atrativo do desconto no patrimônio e dos dividendos. Logo abaixo, Sanepar, risco baixo a médio, com a grande chamada de negociar abaixo do valor dos seus próprios ativos. E, por fim, Petrobras, múltiplos baixíssimos, mas com contraponto do alto risco político. São três teses de investimento bem diferentes, mas todas dentro da filosofia de Graham. E para a gente fechar, vamos a um ponto que é fundamental. É um alerta que o próprio analista da fonte faz questão de deixar bem claro e que muda toda a perspectiva sobre essa estratégia. E aqui está a chave de tudo. A estratégia de Graham não é sobre ganhos rápidos. É sobre identificar valor e ter paciência. É sobre comprar uma empresa porque ela está barata hoje, com a convicção de que lá na frente, no longo prazo, os fundamentos vão vencer o ruído do mercado. Isso tudo nos deixa com essa reflexão final.
Diante desses números, desses descontos todos, a gente está olhando para um sinal de perigo ou para uma daquelas raras janelas de oportunidade que o mercado de vez em quando oferece? A resposta, como quase sempre, depende do horizonte de tempo e da tolerância ao risco de cada um.